Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula tem língua portuguesa e matemática. Se eu não me engano, eu já havia posto lá para fazer a página 18, mas eu vou colocar aqui novamente, porque no meu planejamento ele segue a página do livro, né? E como eu já havia colocado lá, se não eu vou colocar aqui, qualquer coisa, se eles já fizeram, beleza, sem problema. E aqui nós temos da questão número 1. Leia as palavras, depois circule em cada uma sílaba que tem o mesmo som da palavra macaco. Então, ela vai procurar aí a família da letra M, tá bom? Qual é a família da letra M? Inclusive, eu acho que é do macaco mesmo, ou é do macaco. Ma, me, mi, mo, mu. Depois que hoje eu termino de fazer esses cadernos e aí eu peço para que vocês passem na escola para pegar. Questão 17. Leia as imagens, as sílabas iniciais de cada uma delas e escreva o nome de cada imagem. Então, você vai ver aí o navio, vai procurar a primeira sílaba do navio e vai escrever aqui a palavra navio. Deixa ela escrever do jeito dela. Se ela não conseguir, você ajuda. Mas deixa ela escrever do jeito dela. Eu até gosto que escreva assim, a criança escreve do jeito dela, do jeito que ela conseguiu fazer. E ao lado você ajuda ela a fazer a palavra certa para ela comparar o que faltou, qual foi o erro dela, o que ela precisa da próxima vez não errar mais, entendeu? Escolha uma palavra e escreva a frase com ela. Então ela vai tentar escrever a frase da mesma forma, tem duas linhas aí. Não, só tem uma linha, porque é uma linha de caligrafia. Dê uma olhadinha aí. Como se fosse a linha. Ela tá pontilhada ao meio. E lá embaixo é como se fosse a próxima linha, que é para fazer o rabinho, né? É uma linha com caligrafia. Dá uma olhadinha aí. Não dá para fazer duas frases, dá para fazer só uma. Então ela vai fazer do jeito dela, qualquer coisa você ajuda. 19. Leia o trava-língua em voz alta. O trava-língua é assim. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. Aí eu vou falar mais rápido. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. Mas na hora de falar lá, eles vão falar cada um, ele vai tentar falar 2, 3 vezes, a professora também. A gente vai errar muito, vai ser muito engraçado, né? Porque a professora também tem dificuldade na hora de falar esses trava-língua muito cheio de onda, né? E aí, aproveita esse momento, é muito engraçado. Qual é o som que se destaca nesse trava-língua? Qual é o som? A gente vai dar uma olhadinha. O padre, pouca, capa. Ele vai observar. Da família do P do pato, a família é pá, pé, pi, pó, pu. O som é pam, pam, pam. O som do P. B. Escreva e ilustre 3 palavras que iniciam com este som. Aí nós temos aqui, ela vai ter que procurar 3 palavras que iniciam com esse som. Escrever aqui, tem que iniciar, né? E aí depois ela vai desenhar aqui embaixo 3 palavras que iniciam com esse som. É preciso ser da frase? Não, não precisa ser da frase, tá bom? Tanto que tá aqui resposta pessoal. Ela pode falar outras palavras que tenham papel pipopu ou pão, escrever aí, e depois ela vai desenhar embaixo. Desenhar e colorir, se ela quiser. Tem criança que não gosta de desenhar, tem criança que não gosta de colorir, mas tem criança que ama. Eu aproveito esse momento para eles fazerem. Dá uns minutinhos para eles realizarem essa questão. 19. Fale os nomes das imagens, depois escreva-o no lugar adequado. Gente, é assim, eu tenho uma lousa, né? Para vocês que não têm a lousa, comprem uma lousa pequena, né? Porque é tão bom, é muito bom, porque
Aqui eles vão fazer do jeito deles, mas se tiver a lousa, eles vão tentar escrever do jeito deles na lousinha. E lá eles vão apagar, e lá eles vão organizar, e lá, sei lá. Eu tenho meu sobrinho que ele ama a lousa, eu dei uma lousa para ele ama a lousa que eu dei para ele. E ele já começou a escrever algumas palavras, né? E aqui ele vai fazer do jeito dele. Claro que vai faltar letras, aí você vai ajudar. É claro que vai faltar vogais, é claro que vai faltar, né? E ele vai, olha, gente, a criança ela tem medo de escrever. Por quê? Porque o pai briga, tá errado, né? Na realidade não tá errado, ele tá aprendendo a escrever. Tá faltando alguma coisa. É assim que a gente fala, olha, tá faltando alguma coisa para que ele não fique com esse medo de escrever. E uma letra, uma sílaba que ele consiga montar, é por isso que é bom ter aquele, aquelas letras, né? Para que ele possa montar, para que ele possa fazer o alfabeto móvel. Isso tudo ajuda a criança na hora de formar palavras, de formar sílabas, tá bom? E ele vai fazer do jeito dele e depois você vai. Pode fazer no papel à parte, né? Que eles ficam muito preocupados, por exemplo, de fazer no livro e errar. Pode fazer no papel à parte, aí depois passar para cá, fazer o correto para cá, tá? Então nós temos aí, olha, máquina, que já tem uma sílaba complexa aí, ó. Máquina, kimono, quiabo, buquê, queijo. Sem querer, eles trabalharam a família do que do queijo. É só que, né? E, eu ainda vou trabalhar isso, viu? Eu ainda vou trabalhar isso. Vou revisar isso com eles. 6:20. Encontra a letra R nos títulos dos livros. Então, tu vai procurar a letra R. Qual é o som do R? Ele vai procurar. Aí, e depois ele vai escrever a palavra que ele encontrou aqui na letra A, na linha. E aí, nós temos aqui a B. A letra R nessas palavras tem o som de quê? O som igual ou um som diferente? E aí ele vai ver por quê? Porque nós temos aqui, olha, baleia na banheira, rrr, é o som da arara, Romeu e Julieta, que é o som do R comum, Chico Buarque, olha só, Chapeuzinho amarelo é o R da arara, ra, re, ri, ro, ru, rum. E temos aqui a palavra planeta Terra, que é com 2 R's. Que um R só, ele tem um som fraco da arara, né? Porque ele perdeu como se fosse assim, levantar o braço e tem só um músculo. Ele perdeu um som. Então ele fica assim, rá. Mas se ele tiver os 2 braços, que são os 2 músculos, que são os 2 R's, ele vai ficar um som forte no meio da palavra. Ele vai ficar rá. Eu ainda faço ainda o músculo ainda, tá? O músculo de quem está fazendo o exercício e dá grito. Bem forte, que é para eles não esquecerem mais. Quando eles enxergarem os 2 R's, o som vai ser forte. Então não vai ser rá, vai ser rá. C. Desenhe e escreva as palavras que apresentam R com som forte e R com som brando. R com som forte era para ser R com som fraco, porque brando é baixinho. E aí nós temos aqui, tá pedindo que é uma resposta pessoal, então ele vai escolher as palavras e ele vai escrever aqui, tá bom? E é isso. Aí depois entra para matemática. Matemática eu coloquei 2 páginas, porque nós ainda temos essa de avaliação, né? Que é a Maiara e seus amigos gostam de pular corda. Veja quantos pulos cada amigo conseguiu dar. Aí nós temos o Fabiano, o Jefferson, a Larissa e a Maiara. Aí tem aqui a quantidade. Aí aqui eles vão perguntar
De acordo com a tabela, responda. Quantos pulos a Maiara conseguiu dar? Quem conseguiu dar mais pulos? Ele vai ter que verificar. Quem deu menos pulo? Quem deu 14 pulos ao todo? E aí, gente, ele vai responder. Bom que tenham aí, eu já falei para vocês, tampinhas, o que vocês tiverem aí para contar, continhas, pérolas, sei lá, o que vocês tiverem para contar aí, remédio, que aqui na minha casa eu tenho muito remédio para eles contarem, fica tão bom. E aí depois nós vamos ter os números ordinais. Nos números ordinais, gente, na próxima aula eu vou só dar como é que eu posso dizer? Eu vou só dar uma pincelada aqui e na próxima aula eu vou dar uma aula um pouquinho mais detalhada para que eles possam responder a próxima atividade. Por quê? Porque os números ordinais, ele é o que nos dá ordem, né? Noção de ordem. E aqui nós temos, olha, existem números que indicam a posição das pessoas ou objetos de uma fila ou sequência. E nós temos aqui, olha só, o primeiro, tá vendo esse tracinho aqui? Esse tracinho e essa bolinha tá indicando o número ordinal. Se ele não tiver, ele é um número natural, normal, né? Mas se ele tiver isso aqui, eu digo para ele, se aparecer uma bolinha aí, ele não é um número normal. Ele é um número ordinal. E ele vai indicar o quê? Posição. Então, presta atenção. Primeiro, eu não vou escrever. Se tiver o número 1 e não tiver essa bolinha aí, que indica o número ordinal, eu vou escrever 1. Se tiver o número 2 e não tiver a bolinha, eu vou escrever 2. Mas se tiver essa bolinha indicando o número ordinal, eu vou escrever o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Tudo bem? E tem muito mais. Para início, é esse daqui. Mas, da próxima aula, eu vou mostrar para vocês. Eu vou até jogar aí os números ordinais. Tá bom? E aqui você vai responder. Observe a cena e complete as frases a seguir conforme o exemplo. A primeira criança da fila está de blusa roxa. É a primeira criança. Aí diz aqui a criança que está com boné. Aí você vai ver lá em que posição ela está. Então, ela é o quê? A segunda. A criança que carrega uma mochila. Ele vai ter que contar lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, entendeu? A criança que está com patins, ele vai ter que contar lá primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto e vai escrever lá. A última criança da fila está em... Aí ele vai ter que escrever lá. Desafio. Apostei uma corrida com meus 2 amigos. Fui o último a chegar. Em que lugar eu cheguei? Apostei uma corrida com meus 2 irmãos. Então, você vai ter que ver aqui que ele chegou em que lugar. Certo, gente? E aí, essa foi a nossa tarefa de hoje. A aula. Hoje nós temos o livro de literatura, tá aqui. Peraí. Tá bem aqui no meu. Só um minutinho. Tá bem aqui o livro A Caixa da Jéssica, muito engraçado, muito legal. E a atividade do livro de língua portuguesa também tá aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar caligrafia, que eu não vou postar aí. Eu postei lá no grupo de vocês, que é a caligrafia da letra P. Tá aqui, ó. Gente, eu tenho toda essa atividade aqui, é? É a atividade da professora de educação física. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Eu coloquei bem aqui. Tá aqui, ó. Caligrafia da letra P. Eu vou colocar aqui, não vou postar mais assim, a não ser que vocês precisem muito. Porque eu quero que vocês façam no caderno para criança, tá bom? E é isso. Qualquer coisa eu estou por aqui, certo?
Beijo pra vocês. Tô aqui, gente. Não vou abandonar vocês, não.